A sombra do passado. Um jogo de poder e redenção. O som das pás de um helicóptero não deveria estar ali. Não na melodia suave do quarteto de cordas. Não em um casamento em pleno paraíso. O som cortou o ar, cortou a música, e o silêncio que se seguiu foi mais alto que o barulho ensurdecedor. 300 convidados, envoltos em uma teia de seda, linho e diamantes, viraram-se do altar, adornado com flores, protegendo os olhos do sol da tarde. A cena era perfeita, mas algo sombrio e inesperado estava prestes a rasgar o véu daquela cerimônia. O helicóptero preto, tão elegante quanto uma águia negra em pleno voo, descia sobre a propriedade da família Ribeiro, uma ameaça misteriosa flutuando sobre a felicidade prometida. Victor Ribeiro, herdeiro de um dos maiores impérios farmacêuticos do país, permaneceu paralisado no altar, a cor escoando de seu rosto. Ele reconheceu o helicóptero. Não era um símbolo de celebração, mas uma sombra do passado que ele pensou ter enterrado. O que é isso? Quem é? Sua noiva, Sofia Denise, agarrou seu braço, a pulseira de diamantes cravando em sua pele. Victor não conseguia responder. O ar havia deixado seu corpo quando a porta do helicóptero se abriu. O universo de Victor parou. Uma mulher em um elegante conjunto branco de calças emergiu, seus cabelos cor de caramelo dançando ao vento das pás que desaceleravam. Então, duas pequenas figuras surgiram atrás dela. Gêmeos, um menino e uma menina, não mais velhos do que 6 anos, cada um segurando uma de suas mãos, enquanto caminhavam confiantemente em direção à cerimônia de casamento. A mãe de Victor ofegou audivelmente. O segredo que a mulher guardava era visível a todos. As crianças tinham os olhos de Victor, a queda do paraíso. 6 anos antes, Victor Ribeiro e Elisa Nogueira eram a definição de um casal de poder. Ele era o herdeiro brilhante da Ribeiro Pharmaceuticals. Ela, uma bioquímica cuja pesquisa já havia salvado inúmeras vidas. O casamento deles havia sido o evento social da temporada, com seus votos trocados no mesmo jardim onde Victor agora estava com outra mulher. O casamento deles parecia perfeito, apaixonado, solidário e construído sobre o respeito mútuo. Eles viajavam o mundo juntos, doavam milhões para a caridade e se preparavam para começar uma família. No entanto, nos bastidores, tempestades se formavam. Júlio, amigo de infância de Victor, havia se juntado à Ribeiro Pharmaceuticals como CFO, trazendo sua irmã, Sofia, para o círculo social deles. O que ninguém sabia era como esses 2 irmãos destruiriam sistematicamente tudo o que Victor e Elisa haviam construído. A propriedade dos Ribeiro brilhava sob as luzes do final da tarde, enquanto a equipe em uniformes impecáveis circulava pela gala de caridade anual. Victor observava sua esposa do outro lado do salão de baile lotado, admirando como Elisa chamava a atenção em seu vestido esmeralda, enquanto discutia sua pesquisa mais recente com o ministro da Saúde. 6 anos de casamento apenas aprofundaram sua atração por sua mente brilhante e coração bondoso. Ela é uma mulher incrível, Júlio disse, aparecendo ao lado de Victor com 2 whiskies. Você é um homem de sorte. Victor aceitou a bebida com um sorriso. Eu sei. Os ensaios clínicos para o protocolo de tratamento de câncer dela estão mostrando resultados incríveis. O conselho está entusiasmado. Júlio assentiu, seus olhos seguindo Elisa enquanto ela ria de algo que Sofia havia dito. Deve ser bom ter beleza e inteligência debaixo do mesmo teto. Estamos tentando ter um bebê, sabia? Victor confidenciou, o uísque atenuando sua reserva habitual. Elisa tem rastreado tudo. Ela diz que o momento é perfeito este mês. O sorriso de Júlio se apertou quase imperceptivelmente. Paternidade, hein? Isso vai mudar tudo. Mais tarde, naquela noite,
a tempestade finalmente estourou. Elisa saiu de seu banheiro privativo para encontrar Victor sentado na beira da cama, com o telefone dela na mão. O rosto dele estava irreconhecível, contorcido de raiva e traição. O amor que ele sentia por ela parecia ter se transformado em uma substância corrosiva, devorando a confiança que ele pensava ter. Victor, o que você está fazendo com meu telefone? Quem é Miguel? A voz dele era perigosamente calma, como a quietude antes de um furacão. A testa de Elisa franziu em confusão. Miguel? Eu não conheço nenhum. Não minta para mim. Ele jogou o telefone nela, mostrando mensagens de texto que ela nunca havia visto antes. Mensagens íntimas, planos explícitos para encontros. Você o tem visto há 3 meses? Na nossa cama, Elisa, enquanto eu estava viajando a negócios? A voz dela tremeu. A traição dela parecia mais real do que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Victor, eu nunca vi essas mensagens. Eu não conheço nenhum Miguel. As mãos dela tremiam enquanto ela rolava as conversas que pareciam ser de seu número, mas que continham palavras que ela nunca havia escrito. O perfume dele estava nas suas roupas. Ele sabia coisas sobre nossa casa que só alguém que esteve aqui poderia saber. Victor se levantou, passando as mãos pelo cabelo escuro. O Júlio o encontrou. O detetive particular confirmou tudo. Júlio! A mente de Elisa correu. Victor, isso é falso. Alguém plantou essas mensagens. Eu nunca... A porta do quarto se abriu e Júlio entrou sem bater. A segurança encontrou isso no carro dela. Ele entregou a Victor uma pequena bolsa contendo um relógio de homem e um cartão-chave de hotel. Eu nunca vi isso. Elisa chorou, tentando alcançar Victor, que se afastou como se o toque dela o queimasse. Saia! Victor sussurrou, então mais alto. Saia da minha casa. Victor, por favor. Eu sou sua esposa. Eu te amo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto Júlio sinalizava para os seguranças, esperando no corredor. Não mais. Quero que os papéis do divórcio sejam redigidos esta noite, Júlio. Já está tudo arranjado, Júlio respondeu, sem olhar para o olhar desesperado de Elisa. Os próximos momentos passaram em um borrão horrível, enquanto a segurança escoltava Elisa para fora do quarto. Ela implorou para que Victor a ouvisse, para que pensasse logicamente. Por que eu te trairia quando estávamos tentando ter um bebê? Mas o pensamento racional o havia abandonado, substituído por uma raiva primordial, alimentada pelo que parecia ser uma evidência irrefutável. A dor da traição a consumia. Em 30 minutos, Elisa se viu parada na entrada de sua casa, em sua camisola, assistindo a equipe colocar, apressadamente, malas embaladas no porta-malas de seu carro. Victor observava da varanda, seu rosto uma máscara de pedra, enquanto Júlio estava ao seu lado, com a mão em seu ombro, em aparente conforto. Seus cartões-chave foram desativados, o chefe da segurança a informou friamente. Suas contas serão congeladas pela manhã. O Sr. Ribeiro sugere que você não tente entrar em contato com ele ou com qualquer outra pessoa na empresa. A chuva começou a cair enquanto Elisa entrava em seu carro, ofegando entre soluços. Seu telefone vibrou com uma notificação. Acesso ao seu e-mail revogado. Então outra. Seu acesso ao prédio foi encerrado. Então uma terceira. Um aviso preliminar de processo de divórcio. 5 milhas da propriedade, ela parou no estacionamento de uma farmácia 24 horas e sentou-se lá, tremendo, sob as luzes fluorescentes. Isso não podia estar acontecendo. Tinha que haver alguma explicação. Alguém a havia incriminado. Mas quem? E por quê? Sua mente imediatamente foi para o comportamento estranho de Júlio nos últimos meses, a maneira como ele parecia aparecer sempre que ela e Victor estavam em desacordo. As sugestões sutis de que ele poderia estar trabalhando demais
ou viajando com muita frequência. Então, uma onda de náusea a atingiu. Uma sensação familiar das últimas manhãs que ela havia atribuído ao estresse. Com as mãos trêmulas, ela saiu do carro, entrou na farmácia e comprou um teste de gravidez. 3 minutos depois, olhando para o resultado positivo no banheiro estéril da farmácia, o mundo de Elisa Nogueira desmoronou completamente. Ela estava grávida do filho de Victor, sem teto, e enfrentando um divórcio vicioso orquestrado por alguém que ela agora suspeitava estar tramando isso há meses. Ao amanhecer, ela estacionou perto do prédio de escritórios de Victor, determinada a fazê-lo ouvi-la. Mas a segurança a interceptou antes que ela chegasse à porta. "O Sr. Ribeiro não quer vê-la, Sr. Ribeiro", o guarda disse, desconfortável, mas firme. "Diga a ele que estou grávida", ela implorou, a voz quebrada. "Por favor, apenas diga isso a ele." O guarda desapareceu lá dentro. 10 minutos insuportáveis depois, ele retornou. "O Sr. Ribeiro diz que, dada sua infidelidade, ele não tem motivos para acreditar que a criança seja dele. O advogado dele entrará em contato com você para um teste de paternidade após o nascimento." As pernas de Elisa cederam com a crueldade disso. Através das portas de vidro, ela podia ver Júlio observando do saguão, sua expressão ilegível. Naquela tarde, ela descobriu que seus cartões de crédito haviam sido cancelados. Ao anoitecer, seus amigos mais próximos pararam de ligar, todos parte do mesmo círculo social de Victor. Quando a noite caiu, ela estava dormindo em seu carro no estacionamento de um supermercado, com 7 semanas de gravidez e completamente sozinha. Ela ainda não sabia, mas o ultrassom que faria 2 semanas depois revelaria uma surpresa ainda maior. Gêmeos. A ascensão da rainha. O primeiro raio de esperança veio na forma de Helena Garcia, uma mulher idosa que encontrou Elisa vomitando ao lado de seu carro em uma manhã cedo. "Ou você está grávida ou está morrendo, querida", Helena observou com uma franqueza surpreendente. "De qualquer forma, você precisa de ajuda." Helena, uma viúva que havia perdido sua única filha para o câncer anos antes, ofereceu a Elisa o antigo quarto de sua filha até que ela pudesse se organizar. Foi na casa modesta de Helena que Elisa finalmente encontrou espaço para pensar com clareza sobre o que havia acontecido e planejar sua resposta. Ela penhorou sua aliança de casamento por 12.000 euros, uma fração de seu valor, mas o suficiente para cuidar dos pré-natais e um laptop usado. Então, ela começou a documentar meticulosamente tudo o que havia ocorrido, criando cronogramas, salvando as evidências que ela conseguiu recuperar. A imagem que surgiu confirmou suas suspeitas. Júlio, com a ajuda de Sofia, havia orquestrado sua queda. Mas por quê? O que eles tinham a ganhar? A resposta veio de uma fonte inesperada. Enquanto procurava por vagas de emprego em um café, Elisa ouviu 2 pesquisadores farmacêuticos discutindo irregularidades nos relatórios de ensaios clínicos de drogas recentes da Ribeiro Pharmaceutical. "Os números não batem", um sussurrou. Os perfis de efeitos colaterais foram claramente alterados antes da submissão. Júlio assinou tudo. O outro respondeu. Victor provavelmente nem viu os dados originais. A mente científica de Elisa entrou em ação. Ela havia trabalhado nesses mesmos ensaios antes de ser expulsa. Se Júlio estava falsificando dados, isso não era apenas fraude. Era perigoso. Pessoas podiam morrer, e se ela tivesse ficado, ela poderia ter descoberto. Naquela noite, embalando sua barriga crescente, Elisa tomou uma decisão. Victor a havia falhado completamente, escolhendo a raiva cega em vez da confiança. Mas ela não permitiria que os esquemas de Júlio machucassem pessoas inocentes, para roubar o futuro de seus filhos. "O pai de vocês não nos quis",
Ela sussurrou para seus gêmeos, ainda não nascidos. Mas tudo bem. Vamos construir algo tão espetacular que um dia ele perceberá exatamente o que ele jogou fora. Enjoo matinal era um nome cruel. Elisa descobriu, enquanto vomitava pela terceira vez naquela tarde. Grávida de 4 meses de gêmeos, seu corpo estava mudando rapidamente, tornando quase impossível esconder sua condição durante entrevistas de emprego. Sinto muito, doutora Nogueira, o diretor do laboratório disse, sem olhá-la nos olhos. Suas qualificações são impressionantes, mas já preenchemos a vaga. Era a mesma resposta que ela havia recebido em 5 outras instalações de pesquisa. Alguém, quase certamente Júlio, a havia colocado na lista negra em toda a indústria. Helena a encontrou chorando no balanço da varanda naquela noite. Anime-se, querida, a velha disse, sentando-se ao lado de Elisa. O mundo não acaba só porque um homem foi tolo demais para ver seu valor. Não é só o Victor, Elisa explicou. Ninguém me contrata. Meu histórico de pesquisa não significa nada quando Júlio diz a eles que sou instável ou desonesta. Helena considerou isso. Então talvez você precise conhecer pessoas que nunca ouviram falar de Júlio. No dia seguinte, Helena levou Elisa a uma pequena clínica comunitária que atendia principalmente pacientes de baixa renda. A sala de espera estava lotada, a equipe sobrecarregada. Minha amiga, doutora Rebeca Vidal, administra este lugar, Helena explicou. Ela não se importa com a política farmacêutica, apenas em ajudar as pessoas. A doutora Vidal era um furacão em forma humana, uma pesquisadora brilhante que havia deixado uma posição de prestígio para servir aqueles sem acesso a cuidados médicos adequados. Após uma conversa de 5 minutos sobre o histórico de pesquisa de Elisa, ela lhe ofereceu um emprego de meio período analisando dados de pacientes. Não posso pagar o que você vale, doutora Nogueira, e vejo que você está esperando gêmeos. Elisa assentiu. Eu pude perceber pela maneira como você se porta. A apresentação clássica de gêmeos, a doutora Vidal explicou. Olha, não é um trabalho glamuroso, mas é honesto, e ninguém aqui vai te julgar por estar grávida e solteira, se é isso que te preocupa. Pela primeira vez em meses, Elisa sentiu um vislumbre de esperança. Quando posso começar? O trabalho era, de fato, não glamuroso. Organizar registros de pacientes, analisar os resultados do tratamento e ajudar a otimizar os protocolos da clínica. Mas manteve a mente de Elisa afiada e forneceu renda suficiente para complementar o que ela havia conseguido com sua aliança de casamento. Com 7 meses de gravidez, ela cambaleou para o escritório da doutora Vidal com uma descoberta que ela não podia ignorar. Há um padrão nesses pacientes com câncer, Elisa explicou, espalhando gráficos sobre a mesa. Aqueles que tomam a nova droga da Ribeiro Pharmaceuticals estão mostrando complicações hepáticas a uma taxa 3 vezes maior do que a relatada. A doutora Vidal estudou os dados. Isso é preocupante. Você tem certeza? O tamanho da amostra é pequeno, mas o padrão é inconfundível. Elisa confirmou. E coincide com o que ouvi sobre dados de ensaios falsificados. A expressão da doutora Vidal escureceu. Devemos relatar isso à Agência Europeia de Medicamentos, a EMPSA. Com qual evidência? Elisa suspirou. Eles dirão que nosso conjunto de dados é muito limitado. Precisamos de mais provas. O que precisamos? A doutora Vidal disse pensativamente. É desenvolver um tratamento alternativo, algo mais seguro. Elisa piscou. Isso levaria anos e milhões em financiamento? Não necessariamente. A doutora Vidal sorriu misteriosamente. Por acaso, tenho um laboratório totalmente equipado em minha casa. É onde conduzo minhas próprias pesquisas depois do expediente. Talvez seja a hora de você vê-lo. O laboratório doméstico da doutora Vidal acabou sendo uma instalação de última geração,
construída no que antes era um grande celeiro em sua propriedade. Meu falecido marido me deixou bastante confortável, a doutora Vidal explicou. Eu uso minha herança para financiar pesquisas que grandes empresas não tocarão. Tratamentos para doenças raras. Alternativas acessíveis para drogas caras. Elisa passou a mão sobre o equipamento brilhante. Isso é incrível. Também é privado, a doutora Vidal enfatizou. Sem supervisão corporativa. Sem acionistas exigindo lucros trimestrais à custa da segurança. Apenas ciência pura. Ela fixou Elisa com um olhar intenso. Seu trabalho anterior em protocolos de tratamento de câncer foi inovador. O que você faria se tivesse a liberdade de continuar essa pesquisa do seu jeito? A pergunta despertou algo em Elisa que estava adormecido desde sua expulsão. A pesquisadora apaixonada que um dia havia acreditado que poderia mudar o mundo. 2 semanas depois, Léo e Luna Ribeiro vieram ao mundo na clínica da doutora Vidal. Saudáveis, perfeitos e totalmente alheios ao caos que cercava seu nascimento. Nenhuma nota de nascimento apareceu nos jornais. Nenhum pai orgulhoso andou pelo saguão. Apenas Helena, enxugando lágrimas de felicidade enquanto segurava os recém-nascidos. E a doutora Vidal, que os havia dado à luz ela mesma. Eles têm seus olhos. Helena observou suavemente. Sim, Elisa assentiu, estudando a expressão séria de seu filho e o olhar curioso de sua filha. Mas espero que tenham meu bom senso. A recuperação do parto foi complicada pela exaustão emocional. Mas Elisa se permitiu apenas 2 semanas antes de retornar ao laboratório da doutora Vidal, muitas vezes com os gêmeos dormindo por perto em um berço portátil. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses, enquanto Elisa aperfeiçoava sua pesquisa, focando no desenvolvimento de um tratamento para o câncer com significativamente menos efeitos colaterais do que a droga líder da Ribeiro Pharmaceuticals. Quando os gêmeos tinham 8 meses de idade, o avanço chegou. Elisa havia criado um composto que mostrava uma eficácia notável contra cânceres agressivos, mantendo um perfil de efeitos colaterais benigno. A doutora Vidal estava eufórica. Isso é extraordinário, ela declarou, revisando os resultados do laboratório. Você precisa patentear isso imediatamente. Patentes exigem dinheiro, Elisa a lembrou, e advogados. Que eu tenho, a doutora Vidal respondeu. Mas, mais importante, essa descoberta merece chegar aos pacientes. Precisa de uma empresa para apoiá-la. Elisa riu amargamente. Que empresa trabalharia com a esposa descartada de Victor Ribeiro? A doutora Vidal deu-lhe um olhar longo e ponderado. Uma nova, ela disse. Uma que você mesma comece. A ideia parecia absurda no início. Elisa não tinha experiência em negócios, nem contatos na indústria e mal tinha dinheiro suficiente para pagar as fraldas dos gêmeos. Mas a doutora Vidal foi persistente, finalmente revelando que ela havia investido discretamente em startups de biotecnologia por anos. Estou preparada para fornecer financiamento inicial, ela disse a ela. Minhas únicas condições são que você mantenha o controle total e que as drogas que desenvolvemos permaneçam acessíveis. Por que você faria isso por mim? Elisa perguntou, desconfiada de tanta generosidade após meses de traição. Porque 20 anos atrás eu era você, a doutora Vidal respondeu simplesmente. Brilhante, traída e subestimada. O homem que fez isso comigo se tornou um gigante farmacêutico, vendendo drogas por 20 vezes o custo de produção. Eu passei 2 décadas procurando por alguém que pudesse me ajudar a mudar esse sistema. Ela sorriu para os gêmeos, que brincavam em um cobertor por perto. Considere isso meu investimento na próxima geração. A Phoenix Pharmaceuticals nasceu no celeiro laboratório da doutora Vidal, com Elisa usando seu nome de solteira.
Elisa Nogueira, para evitar uma associação imediata com a Ribeiro Pharmaceuticals. Seu primeiro pedido de patente foi aprovado sem problemas. Júlio e Victor permaneceram completamente alheios ao fato de que sua ex-colega estava construindo uma empresa rival. Quando os gêmeos completaram 2 anos, a Phoenix havia garantido a aprovação da Empass para sua primeira droga e havia começado a produção em pequena escala. Os contatos da indústria da Dra. Vidal se mostraram inestimáveis, abrindo portas que teriam permanecido firmemente fechadas para Elisa sozinha. Seu primeiro grande contrato veio da rede de hospitais La Misericórdia, que vinha lutando com o alto custo e os efeitos colaterais preocupantes dos tratamentos de câncer da Ribeiro Pharmaceuticals. A Phoenix ofereceu uma alternativa eficaz pela metade do preço, com resultados de pacientes significativamente melhores. O anúncio causou pequenas ondas em publicações da indústria. Novata Phoenix Pharmaceuticals, liderada pela cientista Elisa Nogueira, garante contrato multimilionário com a rede de hospitais La Misericórdia, desafiando jogadores estabelecidos no mercado de drogas oncológicas. Na Ribeiro Pharmaceuticals, a notícia recebeu pouca atenção. Um novo concorrente não era incomum em sua indústria e o nome da empresa não levantou nenhuma bandeira vermelha. Foi apenas quando o maior cliente de hospital deles anunciou que estava mudando de fornecedor que os alarmes começaram a soar. Júlio invadiu o escritório de Victor, jogando um relatório em sua mesa. Acabamos de perder o Hospital Metropolitano para uma startup chamada Phoenix. Isso são 30 milhões de euros em receita anual perdida. Victor, agora mais envolvido nos aspectos sociais do negócio do que no trabalho científico que outrora o apaixonara, mal olhou para cima. Então ofereça a eles um acordo melhor. Eu fiz, Júlio exclamou. Eles recusaram. Disseram que a droga da Phoenix tem resultados superiores e menos efeitos colaterais. As palavras exatas deles foram: o produto da Ribeiro não se compara. Isso finalmente chamou a atenção de Victor. Isso é impossível. Nossa equipe de P&D tem trabalhado nessa formulação por anos. Bem, aparentemente esta pessoa, Elisa Nogueira, descobriu em 2 anos o que nossa equipe não conseguiu em 5. O tom de Júlio foi cuidadosamente calibrado para sugerir incompetência, em vez de sua própria sabotagem da pesquisa da Ribeiro após a partida de Elisa. Elisa Nogueira? Victor franziu a testa, o nome mexendo com algo em sua memória. Ninguém sabe muito sobre ela. Júlio continuou suavemente. Ela meio que apareceu do nada há cerca de 3 anos. Muito reservada, nunca dá entrevistas, mas sua ciência é aparentemente excepcional. Quero conhecê-la, Victor decidiu. Marque um jantar. Talvez devêssemos considerar adquirir a Phoenix em vez de competir com ela. A expressão de Júlio se apertou quase imperceptivelmente. Vou tentar, mas minhas fontes dizem que ela recusa a maioria dos pedidos de reunião, especialmente de empresas farmacêuticas maiores. Todos têm seu preço, Victor respondeu com desdém, voltando-se para o calendário social em sua mesa, onde Sofia havia agendado várias galas de caridade que eles iriam participar juntos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Elisa estava sentada na sede modesta, mas crescente, da Phoenix, revisando suas últimas projeções financeiras, enquanto os gêmeos calmamente coloriam na pequena área de lazer de seu escritório. A Ribeiro Pharmaceuticals perdeu outro contrato hoje, sua assistente mencionou, colocando novos relatórios em sua mesa. As ações deles caíram 8%. Elisa permitiu-se um pequeno sorriso. Isso é uma pena para eles. E isso também, a assistente adicionou, deslizando uma revista de negócios. Na capa estava Victor, com Sofia em seu braço, em um evento de caridade. O título dizia:
herdeiro da Ribeiro se casará com Sofia Denise em cerimônia na primavera. A expressão de Elisa permaneceu neutra enquanto ela estudava a imagem do homem que a havia expulsado de sua casa. O homem cujos filhos agora desenhavam calmamente a poucos metros de distância. Crianças que ele nunca se importou em confirmar que eram dele, apesar de seu pedido inicial de um teste de paternidade. "Mamãe, olha!" Luna segurou um desenho do que parecia ser a pequena família deles. Elisa, Léo, Luna, Helena e a doutora Vidal, todos de mãos dadas. "Somos nós!" "Está lindo, querida!" Elisa respondeu, sua voz firme apesar das emoções borbulhando por baixo. Mais tarde naquela noite, depois de colocar os gêmeos na cama, Elisa sentou-se em sua varanda com vista para a cidade. À distância, ela podia ver a torre da Ribeiro Pharmaceuticals, iluminada contra o céu noturno. 3 anos de trabalho estratégico haviam transformado a Phoenix em uma concorrente formidável. Uma que estava começando a impactar seriamente o resultado final da Ribeiro. Mas esse nunca foi seu objetivo principal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu investigador, um antigo paciente cuja vida havia sido salva pela droga da Phoenix, e que agora usava suas habilidades como analista financeiro para rastrear as atividades da Ribeiro Pharmaceuticals. Eu encontrei algo significativo nos relatórios trimestrais deles. Inconsistências ocultas que sugerem pelo menos 80 milhões de euros não contabilizados. Preciso cavar mais fundo. Data do casamento também confirmada. 15 de maio. 15 de maio. A data exata. 6 anos antes, quando a segurança a havia escoltado para fora de sua casa. Elisa fechou os olhos. O momento não podia ser uma coincidência. Júlio e Sofia tinham um talento para a crueldade psicológica. Escolher aquela data específica era claramente destinado a apagar completamente a existência dela da vida de Victor. Mas eles haviam calculado mal gravemente. Porque enquanto eles planejavam um casamento, Elisa estava construindo um império. E mais importante, ela estava reunindo evidências de fraude financeira, de efeitos colaterais de drogas deliberadamente ocultados e do elaborado plano para incriminá-la por infidelidade. Os gêmeos merecem conhecer o pai deles, a doutora Vidal lhe dissera repetidamente. E Victor merece saber o que Júlio fez. Elisa havia resistido por anos, protegendo o mundo pacífico que ela havia criado para seus filhos. Mas ao ver o anúncio do casamento, planejado para o aniversário de sua maior humilhação, algo se cristalizou dentro dela. A hora da verdade vira à tona. Toda ela, a vingança de Elisa e a queda do vilão. A propriedade da Ribeiro nunca pareceu tão magnífica. Milhares de rosas brancas adornavam o jardim, onde 300 convidados haviam se reunido para testemunhar a união de Victor Ribeiro e Sofia Denise. Músicos de cordas tocavam suavemente enquanto os convidados se sentavam, suas conversas murmuradas criando um zumbido suave de antecipação. Victor estava no altar, bonito em seu smoking feito sob medida, embora observadores próximos pudessem ter notado a ligeira falta de vida em seus olhos. Na primeira fila, seus pais trocaram olhares preocupados. Eles nunca haviam se afeiçoado completamente a Sofia, embora tivessem mantido suas reservas privadas. Júlio, servindo como padrinho, observava a cena com satisfação mal disfarçada. Tudo havia corrido de acordo com o plano. Poucos meses após a partida de Elisa, ele havia apresentado sua irmã Sofia a Victor. A afeição calculada dela havia sido a distração perfeita das perguntas ocasionais de Victor sobre a evidência contra Elisa. Enquanto isso, Júlio havia sistematicamente desviado fundos da empresa, montado contas no exterior e se posicionado para eventualmente assumir o controle total da Ribeiro Pharmaceuticals.
O celebrante do casamento tomou sua posição. A música mudou para a marcha nupcial. Sofia apareceu no final do corredor em um vestido de grife que custou mais do que a maioria das casas. E então, o som distante das pás do helicóptero. A princípio, os convidados presumiram que fazia parte da celebração, talvez uma entrada elaborada ou uma surpresa planejada pelo noivo. Mas o olhar de confusão de Victor rapidamente se transformou em alarme quando o helicóptero preto desceu em direção ao heliporto da propriedade. "O que está acontecendo?" Sofia exigiu, chegando ao altar, enquanto os convidados começavam a se voltar para o barulho. Victor não respondeu. Algo sobre o helicóptero parecia estranhamente familiar. A cerimônia parou enquanto o helicóptero pousava. O pessoal da segurança se moveu incerto em direção ao heliporto, sem saber se deviam intervir, pois ninguém os havia autorizado a parar a aeronave. Então a porta se abriu e ela saiu. Mesmo à distância, Victor a reconheceu imediatamente. O mundo pareceu encolher para um único ponto, enquanto Elisa, sua ex-esposa, a mulher que ele havia descartado 6 anos atrás, caminhava calmamente em direção à cerimônia em um elegante conjunto azul marinho de calças que enfatizava o quão pouco ela havia mudado. Seu cabelo estava diferente, sua postura mais confiante, mas seu rosto mexeu com algo profundo nele que ele havia tentado desesperadamente esquecer. Então, 2 pequenas figuras emergiram do helicóptero atrás dela, um menino e uma menina, de mãos dadas, olhando ao redor com expressões curiosas que espelhavam as de Victor quando ele era confrontado com algo novo. "Meu Deus!" a mãe de Victor sussurrou, levantando-se de seu assento. "Ricardo, olhe para eles." O pai de Victor também se levantou, seu rosto pálido de choque. "Eles têm seus olhos, os olhos de Victor." Murmúrios se espalharam pela multidão, enquanto Elisa e as crianças caminhavam propositalmente em direção à cerimônia. A segurança olhou para Victor em busca de instruções, mas ele permaneceu congelado, incapaz de processar o que estava vendo. "O que é isso?" Sofia sussurrou, agarrando o braço de Victor. "Quem é essa mulher? Por que ela está aqui com essas crianças?" Júlio deu um passo à frente, seu rosto contorcido de raiva e medo. "Eu cuido disso." Ele sinalizou para a segurança, mas a voz calma de Elisa cortou o caos. "Eu não faria isso, Júlio, a menos que você queira que suas atividades financeiras sejam divulgadas agora em vez de nos jornais de amanhã." Júlio hesitou, enquanto Elisa e as crianças chegavam à beira da área de assentos. Os gêmeos, impecavelmente vestidos e notavelmente equilibrados para sua idade, ficaram perto de sua mãe, estudando a cena com olhos inteligentes. "Victor", Elisa disse, sua voz ecoando na reunião, agora silenciosa. "Conheça seus filhos, Léo e Luna, aqueles que você nunca soube que existiam quando me expulsou há 6 anos." O suspiro coletivo dos convidados foi audível. A mãe de Victor colocou a mão na boca, lágrimas enchendo seus olhos, enquanto olhava para seus netos pela primeira vez. "Isso é impossível", Sofia exclamou. "Ela está mentindo, Victor. Diga a todos que ela está mentindo." Mas Victor não conseguia falar. Ele estava olhando para as crianças, para o menino cuja expressão séria e olhos pensativos eram estranhamente familiares, para a menina cuja postura determinada espelhava a sua própria em fotografias de infância. A evidência de DNA que confirma a paternidade deles já foi submetida ao tribunal da família. Elisa continuou calmamente, junto com a evidência de como Júlio e Sofia conspiraram para me tirar de sua vida, fabricando evidências de infidelidade. Júlio deu um passo à frente. "Segurança, tirem esta mulher daqui imediatamente." "Eu não faria isso", disse outra voz,
enquanto a doutora Rebeca Vidal emergia de trás de Elisa. A menos que a Ribeiro Pharmaceuticals queira que a EEMSA receba nosso arquivo completo sobre os perfis de efeitos colaterais de retinol falsificados esta noite em vez da próxima semana. A multidão irrompeu em um bate-papo confuso. Os pais de Victor empurraram a segurança para chegar mais perto das crianças, sua mãe se ajoelhando apesar de seu vestido caro para olhar os gêmeos nos olhos. "Olá", ela disse suavemente. Eu seria sua avó." Luna, sempre a gêmea mais ousada, estudou a mulher mais velha cuidadosamente antes de responder. "Você se parece com as fotos que a mamãe guarda em nossa caixa de memória." Essa simples declaração, que revelou que Elisa havia garantido que as crianças conhecessem sua família paterna, apesar de tudo, pareceu quebrar algo na mãe de Victor. Ela começou a chorar abertamente, estendendo uma mão hesitante que Luna aceitou com surpreendente graça. Victor finalmente encontrou sua voz. "Elisa, como? Quando?" "Eu estava com 7 semanas de gravidez quando você me expulsou", ela respondeu, mantendo seu tom comedido apesar da emoção borbulhando por baixo. "Eu tentei te contar. Seus seguranças entregaram a mensagem. Você disse que queria um teste de paternidade após o nascimento, mas ninguém nunca entrou em contato comigo." Victor se virou para Júlio, um horror esmagador e confusão em seu rosto. "Do que você está falando? Eu nunca recebi nenhuma mensagem sobre uma gravidez." A expressão de Júlio se endureceu. "Ela está mentindo. Isso é obviamente um plano elaborado para... Para quê, Júlio?" Elisa interrompeu. "Para interromper o casamento que você especificamente agendou para o aniversário de eu ser expulsa? Para revelar que você e Sofia desviaram mais de 80 milhões de euros da Ribeiro Pharmaceuticals? Ou talvez para informar Victor que eu sou a Elisa Nogueira, que ele tem tentado encontrar, a fundadora da Phoenix Pharmaceuticals, que tem consistentemente tomado a sua participação de mercado nos últimos 3 anos? As revelações caíram como golpes físicos. Victor recuou, olhando de Júlio para Sofia, então de volta para Elisa e as crianças, seus filhos, parados calmamente no meio do caos que eles haviam começado. "Isso é absurdo", Sofia declarou, embora sua voz tremesse ligeiramente. "Victor, ela está claramente perturbada. Precisamos tirá-la daqui." Na verdade, uma nova voz disse da parte de trás da reunião. "Eu acho que a pessoa que estamos tirando daqui é a senhora Denise." 2 pessoas em ternos escuros se aproximaram, mostrando distintivos federais. Unidade de Investigação Criminal, Crimes Financeiros. "Temos perguntas sobre certas transações financeiras entre a Ribeiro Pharmaceuticals e contas no exterior em seu nome, senhora." Enquanto os agentes federais escoltavam um protestante Júlio e Sofia para longe da cerimônia, os convidados do casamento começaram a se dispersar em grupos confusos e escandalizados. Alguns ficaram à distância, relutantes em perder a conclusão dramática do que deveria ser um casamento social simples. Victor se aproximou de Elisa e das crianças lentamente, como se estivesse em transe. Ele se ajoelhou diante dos gêmeos, estudando seus rostos com admiração e devastação. "Olá", ele disse simplesmente, sua voz rouca de emoção. Léo, sempre o gêmeo mais cauteloso, se escondeu parcialmente atrás da perna de sua mãe, mas Luna olhou diretamente para seu pai. "Você também se parece com suas fotos", ela o informou de forma prática, "mas as da mamãe são de quando você era mais feliz." Os olhos de Victor se encheram de lágrimas. "Sinto muito. Eu não sabia sobre vocês. Eu teria..." Sua voz falhou enquanto a enormidade do que ele havia perdido o inundava. "Talvez devêssemos continuar esta conversa em um lugar mais privado", Elisa sugeriu, olhando para os curiosos que restavam. "Seus pais podem se juntar a nós."
Victor assentiu entorpecido. Então ele se virou para encontrar sua mãe e seu pai, já de pé por perto, incapazes de tirar os olhos de seus netos. "O helicóptero está esperando", Elisa acrescentou, "a menos que eles prefiram ficar e explicar aos seus convidados por que não haverá um casamento hoje." Enquanto caminhavam em direção ao heliporto, Victor se viu ao lado de Elisa, com os gêmeos um pouco à frente deles, com seus pais os seguindo fascinados. "Por que agora?" ele perguntou em voz baixa. "Depois de 6 anos, por que você escolheu este momento?" A expressão de Elisa permaneceu cuidadosamente neutra. "Porque os gêmeos merecem conhecer o pai deles, porque seus pais merecem conhecer seus netos, e porque Júlio e Sofia estavam prestes a completar a tomada de sua empresa, deixando você sem um tostão e potencialmente implicado em seus crimes." Ela fez uma pausa. "O momento da data do casamento, o aniversário de quando você me expulsou, simplesmente forneceu uma certa simetria poética." No helicóptero, enquanto voavam em direção à casa de Elisa, Victor observou seus filhos apontando animadamente para os pontos de referência abaixo. Eles eram brilhantes, articulados e, obviamente, bem criados. A vida que Elisa havia construído sem ele, de repente pareceu se materializar em sua mente. Os aniversários que ele havia perdido, os primeiros passos, as primeiras palavras, as histórias para dormir e os cafés da manhã cedo, 6 anos de memórias que ele nunca teria de volta. "Para onde estamos indo?" Victor perguntou em voz baixa. "Para minha casa", Elisa respondeu. "Há documentos que você precisa ver, evidências do que Júlio e Sofia têm feito com sua empresa." Ela hesitou. "E coisas que as crianças querem te mostrar." O helicóptero pousou no heliporto da cobertura de um edifício elegante com o logotipo da Phoenix Pharmaceuticals. Enquanto desciam para um apartamento na cobertura, Victor percebeu com crescente espanto a magnitude do sucesso de Elisa. Isso não era apenas uma empresa. Era um império construído do nada em 6 curtos anos. Dentro da cobertura espaçosa e acolhedora, os gêmeos imediatamente correram para uma estante que exibia suas obras de arte e conquistas escolares. "Queremos te mostrar nosso quarto", Luna anunciou, agarrando a mão de Victor com a facilidade de uma criança que nunca conheceu a rejeição. Leo a seguiu mais hesitantemente, observando cuidadosamente as reações de seu pai. Enquanto Victor era guiado pela casa que Elisa havia criado, cada detalhe revelava outra faceta da vida que havia continuado sem ele. Fotografias de família de férias e aniversários, evidência das personalidades distintas dos gêmeos em seu quarto cuidadosamente decorado, prateleiras cheias de livros de histórias bem lidos. No quarto dos gêmeos, um espaço dividido para refletir seus diferentes interesses. A metade de Luna, cheia de decorações de astronomia e projetos de ciência. A de Leo com livros e jogos de construção intrincados. Victor notou uma pequena caixa em uma prateleira rotulada Papai. "Posso mostrar a ele, mamãe?" Luna perguntou quando Elisa apareceu na porta. Com o aceno de Elisa, Luna pegou a caixa e a abriu para revelar recortes de jornal, fotografias e até o anúncio do casamento de Victor e Elisa de anos atrás. "A mamãe fez isso para que a gente soubesse sobre você", Luna explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Ela disse que você era muito inteligente, e é por isso que nós também somos espertos." Victor olhou para Elisa em descrença. Apesar de tudo o que ele havia feito ou deixado de fazer, ela havia garantido que seus filhos o conhecessem, pelo menos até certo ponto. "Vou dar um tempo para você com eles", Elisa disse em voz baixa. "Quando estiver pronto, precisamos conversar sobre as atividades de Júlio. Seus pais estão na sala de estar." Na sala de estar, elegantemente mobiliada, os pais de Victor sentaram-se desconfortavelmente em um sofá, ainda atordoados pelas revelações do dia. O pai de Victor,
Ricardo Ribeiro, um empresário formidável por si só, parecia completamente perdido enquanto aceitava uma xícara de chá de Elisa. Como não soubemos? Ele perguntou, sua voz embargada de arrependimento. Nossos próprios netos. Júlio foi muito minucioso, Elisa respondeu sem amargura. Ele interceptou comunicações, falsificou documentos e garantiu que Victor só recebesse as informações que ele queria que ele tivesse. Mas por quê? A mãe de Victor perguntou. O que ele tinha a ganhar? Elisa abriu um laptop na mesa de centro. O controle da Ribeiro Pharmaceuticals. Ele e Sofia têm desviado sistematicamente fundos, enquanto ao mesmo tempo preparavam Victor para assumir a culpa por encobrir efeitos colaterais perigosos de suas drogas. Ela virou a tela para mostrar a eles registros financeiros complexos. Assim que se casassem, Sofia teria acesso às contas pessoais e propriedades de Victor. Eles planejavam completar a transferência de ativos alguns meses após o casamento. Ricardo Ribeiro estudou os documentos com crescente horror. Estes são relatórios financeiros de nível de conselho. Como você os conseguiu? Tenho fontes dentro da Ribeiro Pharmaceuticals, Elisa reconheceu. Pessoas que permaneceram leais à missão original da empresa em vez da visão de Júlio. Victor entrou na sala visivelmente emocionado com seu tempo com as crianças. Eles são incríveis, ele disse simplesmente, olhando para Elisa com novos olhos. Como você fez isso? Criou eles e construiu uma empresa do nada também? Eu tive ajuda, Elisa respondeu. A doutora Vidal, por exemplo, e uma velha chamada Helena, que me acolheu quando eu estava sem teto e grávida. Sem teto? A mãe de Victor repetiu, horrorizada. Sim, Elisa confirmou, seu tom clínico em vez de acusatório. Quando Victor ordenou que eu fosse removida de nossa casa, minhas contas foram congeladas, meus cartões de crédito cancelados e minha reputação destruída. Eu dormia em meu carro por 2 semanas, antes que Helena me encontrasse vomitando em um estacionamento por causa do enjoo matinal. A realidade crua do que Elisa havia suportado atingiu Victor como um golpe físico. Eu nunca soube, ele sussurrou. Júlio me disse que você tinha se mudado com seu amante. Não havia amante, Victor, Elisa disse calmamente. Havia apenas eu, com 7 semanas de gravidez de seus filhos, tentando sobreviver. Enquanto Júlio estava doente com a necessidade de destruir tudo o que havíamos construído juntos. Victor afundou em uma cadeira, a cabeça nas mãos. A evidência parecia tão conclusiva. As mensagens de texto, o relógio, até mesmo as testemunhas. Tudo fabricado, Elisa confirmou. Júlio contratou alguém para criar mensagens de texto falsas. O relógio e a chave do hotel foram plantados. As testemunhas foram pagas. Ela abriu outro arquivo em seu laptop. Este é o registro de pagamento da conta privada de Júlio para o homem que fingiu ser meu amante imaginário. E continuou, virando-se para outro documento. Esta é a ordem de restrição que você supostamente apresentou, que me impediu de me aproximar de você para falar sobre minha gravidez. Victor olhou para o documento com horror. Eu nunca apresentei isso. Eu nunca... Júlio forjou sua assinatura, Elisa explicou. Assim como ele fez em inúmeros documentos da empresa, autorizando a liberação de drogas, apesar dos resultados de testes preocupantes. À medida que a magnitude total da traição de Júlio e Sofia se tornava aparente, Victor parecia envelhecer fisicamente diante de seus olhos. Seus pais pareciam igualmente devastados, particularmente sua mãe, que continuava a olhar para o corredor onde risadas podiam ser ocasionalmente ouvidas do quarto dos gêmeos. Por que você não os expôs antes? Ricardo finalmente perguntou. Com uma prova tão exaustiva, você poderia ter limpado seu nome anos atrás. Elisa considerou sua resposta cuidadosamente.
No começo, minha única preocupação era sobreviver. Então, proteger os gêmeos se tornou primordial. Quando a Fênix estava estabelecida o suficiente para eu confrontar, eu tive que pesar o impacto sobre os funcionários e pacientes inocentes da Ribeiro Pharmaceuticals. Ela olhou diretamente para Victor. Apesar de tudo, eu nunca quis destruir a empresa ou machucar aqueles que dependiam dela. Victor a olhou com uma nova compreensão. Então, em vez disso, você construiu uma empresa concorrente com produtos melhores e práticas éticas, gradualmente mudando os pacientes para drogas mais seguras, enquanto você reunia evidências contra Júlio. Sim, Elisa reconheceu. A Fênix não foi construída apenas por vingança, Victor. Ela foi construída porque eu vi como Júlio estava corrompendo a missão de sua empresa. A missão que um dia compartilhamos para ajudar as pessoas. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa deles. A doutora Vidal entrou, carregando um tablet. Sinto muito por interromper, mas você deveria ver isso. A notícia da prisão de Júlio e Sofia se tornou pública, e o Conselho de Administração da Ribeiro Pharmaceuticals convocou uma reunião de emergência para amanhã de manhã. Victor empalideceu. A empresa vai colapsar? Não necessariamente, Elisa respondeu. Eu preparei uma proposta para a consideração deles. Ela pegou uma pasta de sua mesa e a entregou a Victor. Uma fusão entre a Fênix e a Ribeiro. Isso estabilizaria as coisas se fosse apresentada rapidamente. Seus pais têm cópias. Talvez eles pudessem ir com você enquanto eu cuido da rotina matinal dos gêmeos. A simples referência doméstica, a rotina matinal que ela havia administrado sozinha por 6 anos, pairou entre eles, destacando tudo o que Victor havia perdido devido ao seu julgamento precipitado e confiança mal colocada. Obrigado, ele disse finalmente, pela proposta, pelo jantar, por tudo. Ele hesitou. Seria apropriado para eu dar boa noite aos gêmeos? Elisa assentiu. Eles provavelmente ainda estão acordados. Luna raramente dorme antes de extrair pelo menos 3 histórias para dormir. Um traço de um sorriso cruzou o rosto de Victor. Ela é persistente, como a mãe. Sim, Elisa assentiu, conduzindo-o em direção ao quarto das crianças. Embora suas táticas de negociação venham inteiramente do seu lado da família, a Fênix renasce. A sala de conferências da Ribeiro Pharmaceuticals zumbiu de tensão, enquanto os membros do conselho se reuniam para a reunião de emergência. Notícias da prisão de Júlio e Sofia se espalharam rapidamente pelos círculos financeiros, e a negociação de ações da empresa foi suspensa pendente da investigação. Victor sentou-se à cabeceira da mesa, seu pai ao lado dele, ambos os homens parecendo exaustos, mas resolutos. Os membros do conselho, muitos deles amigos de longa data da família, pareciam chocados com as revelações sobre as atividades de Júlio. A situação é séria, mas não é irrecuperável. Victor começou, sua voz firme, apesar de sua turbulência interna. Com sua permissão, eu gostaria de apresentar um caminho a seguir proposto por... Pela próxima hora, Victor descreveu a proposta de fusão que Elisa havia preparado. O conselho ouviu com crescente interesse, enquanto ele explicava como a combinação da pesquisa inovadora da Fênix com a infraestrutura estabelecida da Ribeiro poderia preservar empregos, manter o acesso dos pacientes às drogas e posicionar a entidade combinada como líder da indústria. Esta senhora Elisa Nogueira, um membro do conselho, disse com ceticismo: ela está disposta a fundir sua empresa de sucesso com a nossa durante uma crise desta magnitude? Qual é a motivação dela? Victor e seu pai trocaram olhares. Há algo mais que vocês precisam saber, Victor admitiu. Elisa Nogueira é Elisa Ribeiro, minha ex-esposa. Os murmúrios de espanto ao redor da mesa espelharam a natureza explosiva desta revelação.
A mulher que Júlio alegou ser infiel, um membro sênior do conselho, esclareceu. Aquela que desapareceu há 6 anos? Sim, Victor confirmou. Júlio fabricou evidências contra ela para esconder seus próprios crimes financeiros. Ela era inocente de todas as acusações e agora ela é nossa principal concorrente? Outro perguntou em descrença. Ela é, Victor reconheceu. Ela também é a mãe dos meus gêmeos de 6 anos, que eu conheci pela primeira vez ontem. O silêncio atordoado que se seguiu foi finalmente quebrado pela membro mais antiga do conselho, Margarita Chen. E o que ela disse sobre você? Ela disse que o homem que a expulsou não existe mais. Victor sussurrou, a lembrança de suas palavras pairando entre eles. Que o homem que eu sou hoje é o homem que ela estava disposta a ajudar. O anúncio da fusão chamou a atenção nas publicações de negócios. Phoenix e Ribeiro Pharmaceuticals anunciam fusão histórica. CEO Elisa Nogueira revela ser ex-esposa de Victor Ribeiro em surpreendente reconciliação corporativa e pessoal. O aspecto pessoal da história, a esposa injustiçada retornando triunfantemente com filhos escondidos e uma empresa superior, capturou a imaginação do público. Pedidos de entrevista choveram, que Elisa, educada, mas firmemente, recusou. Isso não é um drama de tabloide, ela disse à sua equipe de relações públicas. Esta é uma fusão de negócios com elementos pessoais que não são para consumo público. Com o passar das semanas, o relacionamento de Victor com os gêmeos se aprofundou gradualmente. Leo começou a baixar a guarda, especialmente depois de descobrir a extensa biblioteca de seu pai e o interesse compartilhado deles por geologia. Luna simplesmente adotou Victor como se ele sempre estivesse lá, naturalmente incorporando-o em sua visão expansiva do mundo. O próximo 7º aniversário dos gêmeos se tornou um ponto focal. Victor, ansioso para tornar a ocasião memorável, consultou repetidamente Elisa sobre presentes e arranjos apropriados. Nada extravagante, ela avisou. Eles não precisam ser cobertos de presentes caros para compensar o tempo perdido. Eu sei, Victor a tranquilizou, mas eu gostaria de contribuir com algo significativo para o tema espacial que Luna pediu. No dia anterior à celebração do aniversário, Victor apareceu na cobertura de Elisa com a doutora Vidal, que se tornou uma aliada inesperada em ajudá-lo a navegar em seu novo relacionamento com seus filhos. Temos uma proposta, a doutora Vidal anunciou para a festa de aniversário. Elisa ergueu uma sobrancelha. Eu pensei que tudo estava arranjado. Helena está fazendo o bolo, as decorações estão prontas e a visita ao planetário está marcada para amanhã de manhã. Isso seria uma adição, Victor explicou. Com sua aprovação, é claro. Ele descreveu sua ideia. Um observatório profissional havia concordado com uma sessão de visualização noturna privada após a visita ao planetário. Os gêmeos e seus amigos teriam acesso a telescópios poderosos em uma noite excepcionalmente clara, quando vários planetas estariam visíveis. Isso é realmente perfeito, Elisa reconheceu. Luna ficará eufórica. E para Leo, Victor continuou com mais hesitação. Eu providenciei para que um geólogo do Museu de História Natural trouxesse vários espécimes raros para ele examinar, incluindo, ele adicionou com um pequeno sorriso, um fragmento do meteorito que criou a cratera de Chicxulub. Elisa olhou para ele com nova apreciação. Você tem prestado atenção aos interesses deles? Claro, Victor respondeu simplesmente. Eles são crianças extraordinárias. Conhecê-los tem sido o maior privilégio da minha vida. A celebração do aniversário correu sem problemas. Os gêmeos, cercados por amigos da escola e por ambos os lados de sua família não convencional, floresceram sob a atenção. Helena e a mãe de Victor
formaram uma aliança inesperada, coordenando decorações e comida com precisão militar. Ricardo, o pai de Victor, inicialmente desajeitado com as crianças, havia encontrado seu nicho ajudando Léo a organizar sua crescente coleção de rochas. No observatório naquela noite, depois que as outras crianças foram buscadas por seus pais, o grupo familiar principal permaneceu. Luna se moveu de telescópio para telescópio com entusiasmo ilimitado, enquanto Léo cuidadosamente registrava suas observações em um caderno que Victor lhe havia dado. Enquanto as crianças estavam ocupadas com a doutora Vidal e os Riberos mais velhos, Victor se viu parado ao lado de Elisa, no parapeito do observatório, olhando para as luzes da cidade. "Obrigado", ele disse em voz baixa, "por me deixar fazer parte do dia de hoje." Elisa assentiu, sua expressão suavizando na luz fraca. "Você se saiu bem. O observatório foi o presente perfeito." "Eu falei sério", Victor continuou cuidadosamente. "Conhecê-los, mesmo com todos os anos que perdi, é o maior presente que eu poderia ter recebido." Elisa se virou para ele, estudando-o, o homem que ela uma vez amou tão completamente, agora uma pessoa diferente moldada pela perda e revelação. "Você mudou", ela observou. "Eu tive que", Victor respondeu simplesmente. "O homem que eu era há 6 anos perdeu tudo o que importava porque ele não conseguia ver o que tinha na frente dele." "Não tudo", Elisa corrigiu, olhando para os gêmeos. "Eles ainda são seus, nas formas que mais importam." "Graças a você", Victor reconheceu, "porque apesar de tudo, você garantiu que eles soubessem quem eu era." Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não a intimidade de seu antigo relacionamento, mas algo novo, uma apreciação compartilhada pelas crianças extraordinárias que eles haviam criado, e o caminho complexo que os havia levado a este momento. "Mamãe, papai", Luna chamou animadamente. As designações parentais agora vinham naturalmente para ela. Eles encontraram os anéis de Saturno, venham ver. Enquanto eles se moviam para se juntar aos filhos, Victor parou. "Elisa, eu sei que nós nunca podemos ser o que éramos, e eu aceitei isso. Mas eu quero que você saiba que sou grato por esta segunda chance de estar na vida deles, e na nossa, mesmo que seja apenas como copais e parceiros de negócios." Elisa considerou suas palavras cuidadosamente. "A vida raramente nos dá o que esperamos, Victor. Às vezes, ela tira o que pensávamos que não poderíamos viver sem, apenas para substituí-lo por algo que nunca imaginamos que fosse possível." Enquanto os gêmeos os chamavam de volta animadamente, ela acrescentou: "Vamos apenas nos concentrar em dar a eles a família estável e amorosa que eles merecem, seja qual for a forma que isso assumir. O legado da verdade." 1 ano após a dramática interrupção do casamento, o 8º aniversário dos gêmeos chegou com consideravelmente menos drama, mas muito mais alegria. A Fênix Ribeiro Pharmaceuticals não apenas sobreviveu à fusão, mas prosperou. Combinando as abordagens de pesquisa inovadoras de Elisa com a infraestrutura estabelecida da Ribeiro, a empresa se tornou líder da indústria em práticas éticas, testes transparentes e preços acessíveis de medicamentos. A celebração do aniversário foi realizada na nova casa de Victor, uma casa confortável, mas não ostentosa, com um quintal amplo, perfeito para a festa com tema de dinossauro que Léo havia pedido. Seu interesse havia mudado de rochas para a paleontologia nos últimos meses. Elisa chegou cedo para ajudar com os preparativos, trazendo Helena e a doutora Vidal, que se tornaram figuras regulares no círculo familiar estendido dos gêmeos. Os pais de Victor já estavam lá, Ricardo montando cuidadosamente um vulcão de aparência realista que entraria em erupção com segurança durante a festa, enquanto sua esposa,
Arranjava plantas de aparência pré-histórica ao redor do jardim. Tudo parece incrível, Elisa comentou, examinando o quintal transformado. As crianças vão adorar. Eu espero que sim, Victor respondeu, saindo da casa com bandejas de biscoitos em forma de fóssil. Leo foi muito específico sobre a precisão científica. Ele pegou isso de nós dois, Elisa observou com um sorriso. O relacionamento deles havia evoluído ao longo do último ano para um arranjo confortável de coparentalidade. A tensão inicial gradualmente deu lugar ao respeito mútuo enquanto eles navegavam tanto em sua fusão corporativa quanto em sua responsabilidade compartilhada pelos gêmeos. As crianças se adaptaram à sua nova estrutura familiar com notável resiliência. Eles agora passavam 3 noites por semana na casa de Victor e o resto do tempo na cobertura de Elisa. Longe de ficarem confusos com o arranjo, eles pareciam prosperar, tendo ambos os pais ativamente envolvidos em suas vidas. Enquanto os convidados começavam a chegar, amigos da escola, colegas de ambas as empresas e a família estendida não convencional que eles haviam reunido, Elisa se viu observando Victor interagir com as crianças. Sua transformação ao longo do último ano havia sido notável. O herdeiro farmacêutico ambicioso, às vezes arrogante, havia sido substituído por um pai atencioso e paciente que priorizava seus filhos acima de tudo. Ele se saiu bem, não é? A doutora Vidal observou, juntando-se a Elisa na beira do jardim. Melhor do que eu esperava, para ser honesta. Sim, Elisa assentiu. Os gêmeos o adoram. E você? A doutora Vidal perguntou suavemente. Como você se sente sobre tudo isso? Não pode ser fácil vê-lo se integrar tão perfeitamente na vida que você construiu sem ele. Elisa considerou a pergunta. Na verdade, tem sido mais fácil do que eu esperava. Victor não está tentando assumir o controle ou mudar o que já está funcionando. Ele está simplesmente se adicionando à equação de maneiras que beneficiam as crianças. E de maneiras que beneficiam você? A doutora Vidal pressionou gentilmente. Ter um copai depois de 6 anos fazendo tudo sozinha deve ser um alívio. Elisa reconheceu, embora eu às vezes me sinta culpada por isso. Depois de tudo o que aconteceu, eu deveria deixá-lo tornar minha vida mais fácil? A doutora Vidal sorriu conscientemente. O perdão não é apenas sobre ele, Elisa. É sobre você se libertar do peso do passado. Antes que Elisa pudesse responder, outro convidado chegou. David Vidal, o filho da doutora Vidal, carregando um presente elaboradamente embalado. Ao longo do último ano, David se tornou um visitante frequente nas reuniões de família. Como cirurgião pediátrico, que inicialmente tratou Leo por uma pequena lesão esportiva, ele havia formado um vínculo natural com ambas as crianças. Sinto muito pelo atraso, ele se desculpou, cumprimentando Elisa com um sorriso caloroso. Uma cirurgia de emergência demorou. Você chegou bem a tempo, Elisa o tranquilizou. A erupção do vulcão não está programada para daqui a 30 minutos. Enquanto David se movia para cumprimentar os gêmeos, que o receberam com evidente afeto, a doutora Vidal deu a Elisa um olhar significativo. Ele cancelou uma conferência no Porto para estar aqui hoje. Ela mencionou casualmente. Ele disse que o aniversário dos gêmeos era mais importante. Elisa sentiu um rubor de calor com esta informação. Sua mutua amizade com David havia se desenvolvido gradualmente, mas nenhum dos dois havia tomado medidas para defini-la como algo mais. Ele é bom com eles, Elisa observou neutralmente, embora sua expressão suavizou enquanto ela observava David ajudar Leo a ajustar seu traje de paleontólogo. A festa correu perfeitamente. Com a erupção do vulcão como o ponto alto dramático, Leo e Luna, cercados por amigos da escola e por sua família estendida não convencional, irradiaram felicidade enquanto apagavam as velas em seu bolo de dinossauro.
Quando a celebração começou a diminuir, Victor se aproximou de Elisa com 2 copos de champanhe. Um brinde, ele sugeriu, aos nossos filhos extraordinários. Elisa aceitou o copo. A Léo e Luna, que eles sejam sempre assim tão felizes. Eles beberam em um entendimento silencioso, observando enquanto os gêmeos mostravam animadamente a seus amigos os verdadeiros espécimes de fósseis que Victor havia obtido do museu. Eu queria te contar, Victor disse depois de um momento. A investigação sobre as atividades de Júlio e Sofia finalmente terminou. A sentença deles é no próximo mês. Elisa assentiu. Os procedimentos legais haviam sido extensos, descobrindo uma fraude ainda mais generalizada do que se suspeitava inicialmente. Eles deram alguma explicação para por que fizeram isso. Por que eles especificamente te miraram? A expressão de Victor se endureceu ligeiramente. Júlio finalmente admitiu que percebeu que você estava perto de descobrir irregularidades nos dados de pesquisa. Victor explicou. Ele sabia que seu rigor científico acabaria expondo os atalhos que ele estava tomando. Tirar você do caminho foi um ato de autopreservação. E Sofia? A expressão de Victor endureceu. Aparentemente, ela sempre se ressentiu do nosso relacionamento. Ela viu o plano de Júlio como uma oportunidade de conseguir o que ela queria desde a universidade: riqueza e status como uma Ribeiro. Elisa absorveu esta informação pensativamente. É estranho pensar em quão diferente tudo poderia ter sido se você apenas tivesse me ouvido naquela noite. Eu sei. Victor reconheceu, com um claro arrependimento em sua voz. Não passa um dia em que eu não pense nisso. Se eu pudesse mudar um único momento na minha vida, seria esse. E ainda assim, Elisa refletiu, observando o caos alegre da festa de aniversário de seus filhos. Nós gostaríamos de mudar? A Phoenix não existiria. Seus pais não teriam a Helena para aterrorizá-los com suas opiniões brutalmente honestas. Ela sorriu ligeiramente. A doutora Vidal e eu não teríamos revolucionado os protocolos de tratamento de câncer. Um lado positivo para o meu erro catastrófico, Victor sugeriu com um sorriso autodepreciativo. Talvez, Elisa admitiu, embora o custo tenha sido tremendo. A conversa deles foi interrompida por David, que se aproximou com uma expressão de desculpa. Desculpe interromper, mas Léo insiste que apenas um médico pode examinar adequadamente sua nova coleção de fósseis para precisão científica. Aparentemente, minhas credenciais como cirurgião me qualificam para esta honra. Victor riu. É melhor você não o fazer esperar. Ele leva seus fósseis muito a sério. Enquanto David se afastava, Victor olhou entre ele e Elisa com olhos de quem sabia. Ele é um bom homem, ele observou neutralmente. Sim, Elisa assentiu simplesmente. Os gêmeos se sentem confortáveis com ele. Victor continuou cuidadosamente. Eles mencionaram que ele às vezes os leva para passeios de sábado. Ele leva, Elisa confirmou. Ele tem sido um bom amigo. Victor estudou a expressão dela. Apenas um amigo? Elisa olhou diretamente para ele. Estamos indo com muita calma. As crianças são minha prioridade. Como deveriam ser, Victor assentiu. Mas Elisa, se ele te faz feliz, não deixe o passado, o nosso passado, atrapalhar. A simples sinceridade de sua declaração tocou Elisa inesperadamente. Este era outro testemunho de quanto Victor havia mudado. A capacidade de desejar genuinamente a felicidade dela, mesmo com outra pessoa. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados foram para casa e os gêmeos estavam dormindo em seus quartos na casa de Victor, os adultos se reuniram no quintal. Helena e os Riberos mais velhos estavam em um debate animado sobre abordagens educacionais, enquanto a doutora Vidal compartilhava histórias de seus primeiros dias de pesquisa. David sentou-se ao lado de Elisa,
suas mãos ocasionalmente se encostando de uma maneira que sugeria uma crescente intimidade. Victor, notando isso, sorriu para si mesmo antes de voltar sua atenção para a conversa. Quando a meia-noite se aproximou, Helena anunciou que era hora de eles partirem, o que provocou um movimento geral. Para terminar a noite, os gêmeos ficariam com Victor até a manhã seguinte, de acordo com sua rotina estabelecida. Eu te acompanho até a porta, David se ofereceu, enquanto Elisa pegava suas coisas. Na porta da frente, longe dos outros, ele hesitou. Eu queria te perguntar algo. Elisa olhou para ele com expectativa. Há uma conferência médica em Viena no próximo mês. Ele explicou. 3 dias. Eu estava pensando, talvez você consideraria vir comigo. Poderíamos estender para 1 semana, ver a cidade. O convite pairou entre eles. Não apenas uma oferta de viagem, mas um passo em direção a uma definição mais clara de seu relacionamento. Eu precisaria verificar com Victor sobre os gêmeos. Elisa começou cautelosamente. Eu já fiz, David admitiu com um sorriso tímido. Ele me garantiu que poderia ajustar sua agenda para tê-los naquela semana. A doutora Vidal também se ofereceu para ajudar. Elisa ergueu uma sobrancelha. Você tem planejado isso? Eu tenho esperado, David corrigiu suavemente. Eu sei o quão importantes os gêmeos são para você. Eu não sugeriria nada que complicasse a vida deles. A consideração por trás de sua atitude, não apenas por ela, mas por toda a complexa família que ela havia construído, tocou Elisa profundamente. Viena parece maravilhoso, ela disse finalmente, permitindo-se aceitar a possibilidade de uma felicidade pessoal que não tinha nada a ver com vingança ou redenção. Na manhã seguinte, Victor preparou o café da manhã, enquanto os gêmeos recontavam energicamente suas partes favoritas da festa. Elisa chegou para buscá-los, acompanhada por David, que havia se oferecido para levá-los ao clube de ciências do fim de semana. Enquanto os adultos supervisionavam a limpeza do café da manhã, um momento inesperado de harmonia se instalou na cozinha. Victor e David discutindo os interesses educacionais dos gêmeos. Elisa organizando a agenda da semana. Todos operando com o ritmo confortável de pessoas que haviam encontrado uma maneira de colocar as necessidades das crianças acima de tudo. Quando os gêmeos correram para pegar seus projetos de ciência, Victor aproveitou a oportunidade para falar com Elisa em particular. Eu queria te agradecer, ele disse em voz baixa. Pelo quê? Elisa perguntou, genuinamente confusa. Por me permitir fazer parte da vida deles, Victor explicou. Por não deixar a amargura te consumir. Quando você tinha todo o direito de fazê-lo, Elisa considerou suas palavras cuidadosamente. Você sabe qual foi o verdadeiro segredo? O que finalmente arruinou você? Não foram os gêmeos, ela continuou. Não foi a Phoenix Pharmaceuticals ou a exposição dos esquemas de julho. Foi te mostrar que a redenção era possível, mas que o perdão tinha que ser conquistado todos os dias. O homem que me expulsou naquela noite nunca teria entendido isso. O homem que está na minha frente agora entende. Suas palavras não continham malícia, apenas um reconhecimento da verdade. Victor assentiu lentamente, aceitando tanto a avaliação quanto o reconhecimento implícito de que ele, de fato, havia mudado. Mamãe, papai, estamos prontos. Luna chamou do corredor, onde ela e Léo esperavam com suas mochilas e projetos de ciência. Enquanto eles se moviam para se juntar às crianças, Victor perguntou suavemente: Você é feliz, Elisa? De verdade? Ela olhou para David, que estava ajudando Léo a ajustar seu diorama de dinossauro. Então de volta para os gêmeos, saudáveis, brilhantes e cercados por pessoas que os amavam. Finalmente, ela considerou a si mesma. A mulher que havia saído da miséria para construir um império farmacêutico, que havia criado filhos extraordinários sozinha e que agora havia encontrado uma resolução pacífica
para o que antes parecia uma traição imperdoável. Sim, ela respondeu honestamente. Não da maneira que eu um dia imaginei, mas talvez de uma maneira melhor do que eu poderia ter planejado. Lá fora, enquanto se preparavam para se separar, os gêmeos indo com Elisa e David para o clube de ciências, Victor indo para uma reunião da empresa, Léo de repente parou. Espere, ele disse seriamente. Esquecemos de algo importante. Os adultos trocaram olhares preocupados. O que é, querido? Elisa perguntou. Nossa foto de família, Léo explicou, apontando para a câmera que ainda estava na mesa de entrada da festa. Temos que tirar uma depois de cada aniversário. É a nossa tradição. O simples pedido de documentar seu momento familiar, não convencional, silenciou momentaneamente os adultos. Foi Luna quem resolveu o problema prático. Precisamos do temporizador, ela declarou, já configurando a câmera. Todos perto do muro do jardim, rápido. Eles se reuniram de acordo com as instruções. Victor e Elisa com os gêmeos entre eles. David e os outros arranjados ao redor deles. Enquanto o temporizador contava, Léo e Luna sorriram, com a alegria simples de crianças cercadas por adultos que haviam encontrado uma maneira de colocar o amor acima do ressentimento, o perdão acima da vingança. A câmera clicou, capturando um momento que teria parecido impossível 2 anos antes. Não uma família perfeita pelos padrões convencionais, mas uma que havia sido forjada através de circunstâncias extraordinárias em algo resiliente e real. Mais tarde naquela noite, enquanto Elisa revisava documentos de trabalho, enquanto os gêmeos terminavam a lição de casa em sua mesa de jantar, seu telefone vibrou com uma mensagem de Victor. Ele havia enviado a foto da família, acompanhada de um texto simples. Não é o que nenhum de nós imaginou, mas talvez seja melhor do que planejamos. Obrigado por me mostrar que a vingança mais poderosa não era a destruição, mas a criação. Elisa estudou a imagem, os rostos alegres de seus filhos, cercados pela família estendida em comum que eles haviam reunido. Victor estava certo. A vingança que ela finalmente havia tomado não era para destruí-lo ou sua empresa. Era para criar algo tão extraordinário das cinzas da traição que transformou todos que tocou, incluindo ela mesma. O que você achou da reviravolta na história de Elisa? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para não perder a próxima história emocionante.